Oi, Mônica, tudo bem? Patrícia, tudo bem? Vou baixar aqui um pouquinho. Desculpem o atraso, meninas. Se vocês quiserem falar, pode ligar o áudio, né? Como que eu planejei o nosso bate-papo hoje? Oi, Melissa, desculpa, é a Mônica, tudo bem? Tudo, tudo jóia, Mônica. Vamos Eba, tá. lá. Eu tô com o vídeo desabilitado, mas tô te vendo e tô te ouvindo. Vamos lá, boa tarde. Boa tarde, maravilha. Então, eu planejei o seguinte: eu vou fazer uma apresentação para vocês, básica, sobre os óleos essenciais, tá? E daí eu queria ver com vocês, assim, eu posso gravar a reunião, porque daí eu já disponibilizo para outras pessoas que quiserem. Tudo bem para vocês? Por mim tá tudo certo, pode gravar. Então tá jóia. Daí na hora que a gente for fazer as perguntas, conversar entre a gente, eu desligo o vídeo, a gravação, tá bom? Tá bom, tá Então bom. vamos lá, vou compartilhar minha tela com vocês. Estão vendo a tela? Sim, tô vendo. Sim, também. Vou colocar esse vídeo para a gente ter uma noção um pouco sobre os óleos essenciais da doTERRA. Não existem esforços desperdiçados na natureza. A fragrância de uma flor, o perfume de uma laranja ou o aroma de um pinheiro, todos eles servem a um propósito específico, vital para a sobrevivência da planta. O que nossos sentidos percebem como fragrâncias ou odores são, na verdade, compostos aromáticos voláteis, pequenas moléculas orgânicas que servem a uma série de fins como proteção, reprodução e regeneração. Esses compostos ajudam a afastar pragas nocivas, atraem herbívoros e insetos benéficos e, inclusive, ajudam a planta a curar-se de infecções e danos físicos. Existem mais de 3.000 variedades identificadas de compostos aromáticos, cada um deles com seus componentes químicos exclusivos e funcionais que proporcionam diferentes aromas e benefícios para as plantas. Das pétalas de uma flor, às folhas de uma planta, da casca de um fruto, a resina de uma árvore. Esses compostos aromáticos voláteis encontram-se à nossa volta. Destilados diretamente a partir de suas fontes vegetais, os óleos essenciais são agentes com múltiplas funções que possuem usos quase inesgotáveis para nosso bem-estar e podem ser usados de modo aromático, tópico ou como flavorizantes. Para garantir o máximo poder de ação, os benefícios de um óleo essencial são o resultado de se manter a delicada proporção dos componentes aromáticos nele encontrados. Tudo isso pode variar dependendo da hora do dia ou da parte da planta que é colhida, da época do ano ou do ciclo vital no momento da colheita, da localização geográfica e do clima do local onde a planta cresceu ou do método e até da duração do processo de destilação. Por esse motivo, é vital que os óleos essenciais venham de uma fonte confiável, com o compromisso não só de serem produzidos sem adulteração, mas de serem observados os mais estritos protocolos de produção. Não existem esforços desperdiçados na natureza e também não deve haver nos cuidados de bem-estar que você proporciona para si mesmo e para aqueles a quem ama. Então, meninas, o que são, né, essas soluções naturais para a gente ter uma vida saudável e independente, né? Eu comecei a usar os óleos essenciais da doTERRA há 2 anos e pouco. A doTERRA nem tinha no Brasil ainda. A doTERRA é uma empresa americana, tá? Que é mundial, na verdade. Ela atende pessoas no mundo todo. E antes eu usava os óleos essenciais assim, mais para trazer um perfume para minha casa, porque é aquilo, a gente compra e ninguém explica assim quais as ações, os efeitos, como que a gente pode usar, né? E daí eu fui fazer um curso de física quântica. Foi um retiro com o Amit Goswami, que foi muito legal.
E nesse retiro a gente usou um óleo essencial numa prática, o óleo essencial de laranja. E naquela hora, eu senti na hora que a vibração daquele óleo era fantástica. Primeiro porque eu atingi um nível muito profundo de meditação, que foi incrível, e que eu tive respostas muito importantes para minha vida, né? Aliás, uma resposta que eu já tinha desde criança, mas que naquele momento ela aflorou porque assim, eu sou terapeuta ocupacional, então assim, eu já sabia que o meu propósito de vida estava relacionado a cuidar de pessoas, mas eu queria saber qual era o método, né? E naquele momento a gente também ganhou 3 óleos essenciais que eu vou falar para vocês para que eles servem. A gente ganhou o limão siciliano, o hortelã-pimenta e a lavanda. E daí eu fui conversar com a pessoa que tinha levado esses óleos essenciais pra gente. E na época, assim, problema de saúde eu não tinha, porque eu já tinha feito uma mudança muito grande na minha vida pessoal em relação aos meus cuidados de saúde, porque foi uma época que eu tinha perdido meu marido, enfim, eu estava cheia de processo inflamatório no corpo, e eu falei, quer saber? Se eu causei tudo isso em mim, eu também vou reverter tudo isso em mim. Já tinha tomado essa decisão. Então, assim, a minha alimentação estava ok, eu estava com uma nutricionista fantástica, eu estava fazendo atividade física pra caramba, porque eu danço balé, então eu estava treinando 3 vezes por semana, 1h30 cada dia, e nisso meu metabolismo entrou em ação com tudo. Então, meu metabolismo estava extremamente acelerado, e daí, o que acontecia? A cada 2 horas eu tinha que comer muito, tá? E daí eu fui conversar com o Alessandro, que tinha levado esses óleos essenciais. Falei, viu, você tem alguma coisa que ajude em metabolismo? E daí ele queria... Daí a gente conversou sobre óleo essencial, já tinha falado da minha experiência para ele. Ele falou, sim, eu tenho. Eu tenho um óleo essencial que chama Smart Sassy. Ele é justamente para equilibrar o funcionamento do metabolismo, né? Fora outras coisas. Ele ajuda a gente a ficar com menos vontade de comer doce, né? E daí eu comprei aquele óleo essencial, me cadastrei na doTERRA americana para ter o desconto que ele tinha me falado, que depois a gente fala disso, e comecei a usar do jeito que ele me explicou. 2 gotinhas na água antes do almoço, e ok. E ele me explicou sobre os 3 óleos que eu tinha ganhado. Passou uns dias, o meu namorado começou com hipertensão emocional, mas começou. Então ele foi num médico que já medicou ele, mas ele não tinha me falado nada, e a gente tinha uma reunião para ir, que assim, ou eu levava ele para o hospital e a gente perdia a reunião, que era super importante, ou eu usava o que eu tinha na minha bolsa, que era o limão siciliano. Pinguei 3 gotas num copo d'água para ele, eu falei, eu nem sabia de dosagem, tá? Não sabia de nada, eu só lembrei isso, que o limão siciliano podia dar algum efeito com pessoas que estavam com pico de pressão arterial. Daí eu pinguei essas 3 gotas, ele tomou, passei lavanda no rosto dele pura, na nuca, dei para ele inalar. Gente, 10 minutos depois, a pressão dele tinha normalizado. E aquilo me encantou muito. E não era só isso, ele estava muito melhor, a aparência dele estava melhor, ele falou que ele estava muito mais disposto, ele não sabia o que estava acontecendo, mas o brilho no olho mudou, enfim. A partir dali a gente começou a tomar 1 gota de limão siciliano todos os dias na água para equilibrar essa questão da pressão, mas porque o limão siciliano também desintoxica o nosso corpo, tá? E equilibra pH, enfim, um monte de coisa. Então, o que eu fiz? Mandei uma mensagem para o Alessandro, que ele já tinha ido embora para os Estados Unidos. Falei, agora você me explica o que é tudo isso que está acontecendo aqui. E daí ele me deu uma super aula, me explicou, né, como que isso acontecia dentro do nosso corpo. E eu vou tentar passar isso para vocês. E a partir daí ele me mandou um kit de 10 óleos essenciais. E eu comecei a estudar muito e compartilhar
essa maravilha para todo mundo que eu puder, tá? Então, vamos lá, já falei demais. Então, assim, nós temos algumas opções, né, em termos de cuidados em saúde. Então, a abordagem normal de mercado é medicação, né? Onde o homem vai produzir de forma sintética em laboratório para cuidar dos nossos sintomas, dessas necessidades que vão aparecendo no nosso dia a dia, né? Então, eles vão cuidar dos nossos sintomas, muitos deles produzem efeito colateral, que a gente conhece e que a gente não conhece, tudo isso é metabolizado no nosso fígado, rins, enfim, né? E assim, essa pergunta, a gente está mais saudável com essa abordagem que cuida do sintoma, mas nem sempre chega na causa, na raiz daquilo que gerou o sintoma? E a gente tem a opção de uma abordagem natural, né? Que uma delas são os óleos essenciais, para cuidar da nossa saúde. E nessa abordagem natural, onde isso é produzido? Como a gente viu no vídeo, isso é produzido pela natureza, né? E isso vai abordar todas as nossas questões atuando na causa raiz do problema. E uma consequência disso é aliviar o nosso sintoma. Por exemplo, quando a gente tem uma febre, ao invés da gente usar uma medicação, um antitérmico, né? A gente pode usar a hortelã-pimenta. A gente faz uma diluição da hortelã-pimenta, passa em toda a coluna e na sola do pé. A febre abaixa, gente, em menos de 10 minutos. Eu já vi isso acontecer. E é maravilhoso. Fora isso, a hortelã-pimenta, ela vai atuar no vírus, no micro-organismo que está gerando aquela febre, eliminando aquele micro-organismo do nosso corpo. Então, assim, além de cuidar, que eu gosto muito dos óleos essenciais, é que ao mesmo tempo que ele vai cuidar da nossa saúde física, ele vai dar um suporte para o nosso aspecto emocional, a gente se transforma, tá? E vai dar um suporte para a nossa saúde mental num todo. Além disso, vai mudando o nosso padrão de pensamento, ajudando a gente no processo de ressignificação das nossas emoções, porque ele vai ativar o nosso sistema límbico, ele vai, na sequência, mudar o nosso padrão energético, tá bem? E daí, nisso, o que a gente vai ganhar? A gente vai ganhar tempo, a gente vai gastar menos dinheiro, porque a gente vai adoecer menos, né? Por exemplo, fazem 2 anos que eu não fico gripada. Então, mudança de clima, coceira no nariz, todas essas coisas são coisas que eu não sinto mais, né? Eu não uso mais cosméticos comprados em farmácia, enfim. Eu faço as minhas coisas e daí isso é muito bacana, porque a gente vai aprendendo a identificar a necessidade do nosso corpo e qual é a emoção que está causando aquilo. Então, é um processo da gente se conhecer. Então, vamos lá. Os óleos essenciais, eles vão estar, como a gente viu no vídeo, em todas as partes da planta. Por quê? Eles regulam o funcionamento da planta, o metabolismo da planta, o processo de polinização, ou seja, o aparelho, né, a parte reprodutora da planta. Eles protegem a planta de ameaças externas, de insetos. Eles também regulam toda a distribuição da seiva na planta. Então, eles fazem toda a organização funcional das plantas aromáticas, tá? Ou seja, pelo tipo de composto químico, né, que as plantas são formadas, basicamente carbono, hidrogênio, oxigênio, assim como a gente, se eles fazem tudo isso na planta, eles vão fazer com o nosso corpo também. Isso é maravilhoso. Isso nos junta com o equilíbrio da natureza. E isso é impressionante. Então, assim, aqui nessa foto a gente pode ver o quê? É uma folhinha da hortelã-pimenta ampliada. Os óleos essenciais,
Então, eles são os compostos naturais aromáticos provenientes de plantas aromáticas, tá? Que ao serem destiladas vão formar essas gotinhas super potentes que a gente vai ter nos vidrinhos. E o óleo essencial, ele vai estar dentro dessas bolsinhas microscópicas em determinadas partes das plantas, que pode estar no caule, pode estar na raiz, pode estar na folha, pode estar na flor, pode estar no fruto, né? Quando a gente descasca uma laranja, descasca um limão, aquele aroma que a gente sente é o aroma do óleo essencial, que está na casca do fruto. E o que é muito interessante? Medicação, ela vai atuar por fora da membrana celular, tá? Esse verdinho são bactérias, elas ficam fora da membrana, elas grudam na membrana da nossa célula. Os vírus, eles conseguem penetrar a célula. E não tem medicação que penetre a barreira da membrana celular. Entretanto, como o óleo essencial ele é lipossolúvel, ou seja, a membrana reconhece como se ele fizesse parte dela. Então, a hora que ele se conecta na membrana celular, ele atravessa essa membrana, tá? E ele vai reordenar todo o funcionamento das organelas, dos órgãos internos da nossa célula. E vai mandar embora. Ele vai exterminar esses vírus que estão atuando lá dentro. Então, ele vai atuar fora da nossa célula e dentro da nossa célula, restabelecendo o equilíbrio harmônico do funcionamento celular, ou seja, do nosso organismo como um todo, tá? Além disso, ele é extremamente potente. Então, assim, uma gota de hortelã-pimenta, ela equivale a gente estar tomando 28 xícaras de chá. E quem aqui nunca tomou um chazinho para alguma coisa, não é? E ajudou. Agora, você imagina a potência de você ter uma gota na sua mão, para ela ajudar a reequilibrar todo o funcionamento do seu corpo, né? E assim, os óleos da doTERRA, eles são extremamente seguros e 100% naturais. Por que eu tô falando isso? Porque como eu já usava óleo essencial antes, o que eu percebia muito? Uma diferença grande. Então assim, eu comprava uma lavanda, um vidro estava com um aroma, o outro vidro estava com outro aroma. E isso me chamava atenção, mas eu achava que era isso. Mas não é isso, tá? E no mercado de óleos essenciais tem uma infinidade de possibilidades. Então, assim, tem as essências, que são produtos sintéticos, que são fabricados em laboratório. Esse sim, você pode usar naquele difusor elétrico de tomada, se você só quiser dar cheiro na sua casa, perfume, né? E eles são usados muito na indústria cosmética, tá? Shampoo, sabonete, tem muita essência para dar o perfume. Na indústria alimentícia também tem óleo essencial, né? Para flavorizar, para dar sabor às coisas. Tem os óleos essenciais que é para uso tópico, tanto é que aqui no Brasil tem uma linha de aromaterapeutas que falam que o óleo essencial ele só pode ser aromático e tópico justamente por causa disso, porque não tem um padrão que garanta que aqueles compostos químicos tenham um mesmo padrão e não tem uma testagem que garanta que ele está livre de agrotóxico, que ele está livre de agentes de enchimento, que a gente fala, que ele está misturado com óleo vegetal, né, para aumentar volume. Então, assim, diante disso, a doTERRA criou um padrão que chama CPTG, que é um certificado de pureza testada e garantida. Com esse padrão, a gente tem certeza da potência, da pureza e da potência terapêutica. Então, os óleos essenciais da doTERRA, eles são utilizados para a gente ter resultado terapêutico. A gente vai usar eles para a gente garantir o resultado terapêutico na nossa vida. Então, é para a gente cuidar da nossa saúde, tá bem? Então, eu vou colocar mais um vídeo, só para a gente se ambientar um pouco mais
com esses óleos essenciais da doTERRA. Os óleos essenciais são maravilhosos e prometem muito quando se trata de cuidar de seu bem-estar e do bem-estar da sua família. Quer você esteja aplicando os óleos essenciais topicamente, apreciando os benefícios aromáticos via difusão ou saboreando-os, seus efeitos positivos para o bem-estar não conhecem limites. É por isso que você deve ter certeza de que os óleos essenciais que está usando são capazes de fazer aquilo que prometem. Você precisa ter certeza de que está escolhendo os óleos essenciais com base em seu poder de ação e sua pureza. Existe muita coisa envolvida quando se trata de ter certeza de que os óleos essenciais são puros e têm grande poder de ação. O poder de ação tem início na própria planta. A mesma espécie de planta, quando cultivada em diferentes ambientes, varia em sua composição. Quando as plantas são cultivadas sob ótimas condições de solo, temperatura e clima, produzem um óleo essencial de qualidade superior, exatamente como a natureza pretende fazer. Mas isso é apenas uma parte da história. A pureza também exerce um papel muito importante. Muitos óleos essenciais não têm certificação de pureza. Com frequência, eles contêm enchimentos ou outros elementos que diluem e alteram sua pureza. Isso diminui as qualidades do óleo quanto aos benefícios de bem-estar. A doTERRA tem o compromisso de proporcionar os óleos essenciais mais puros e de maior poder de ação possíveis. Empregamos uma rede global de agricultores que conhecem profundamente o processo de cultivo das plantas para a produção de óleos essenciais. Eles garantem que a planta tenha os cuidados adequados e seja colhida no momento apropriado. A doTERRA também combinou de maneira perfeita os mais modernos avanços e procedimentos de testes para garantir a pureza e a eficácia de cada óleo essencial. Cada óleo essencial doTERRA é submetido ao mais alto e rigoroso padrão de testes, os mais abrangentes. Esse protocolo de testes, o CPTG, Certificado de Pureza Testada e Garantida, estabelece o padrão de qualidade, pureza, eficácia e consistência dos óleos essenciais. Quando o óleo essencial é considerado digno de ser vendido como óleo essencial doTERRA, você já sabe que ele tem a mais alta quantidade de componentes benéficos ativos e que está livre de contaminantes e adulterações. Isso porque na doTERRA sabemos que os mesmos cuidados e atenção, bem como o mesmo compromisso de proporcionar apenas o melhor, não são apenas nossos. Essas são as mesmas qualidades com que você conta ao cuidar daqueles que você mais ama. Então, quais são as formas que a gente vai usar os óleos essenciais, né? Então, a primeira forma é a forma aromática. A gente vai pingar uma gotinha na palma da nossa mão e vai inalar. Então, a gente pinga a gotinha, pega o vidrinho, é muito simples, muito prático. A gente pinga aqui e inala. Umas 10 respirações lentas e profundas. Quando você puxar o ar, retém um pouco o pulmão cheio de ar, depois você solta. E com isso, a gente vai ativar o bulbo olfativo. E acionando o nosso bulbo olfativo, a gente vai acionar um outro sistema que chama sistema límbico, onde ali estão guardadas, armazenadas as nossas emoções, que vão dar as nossas ações e as nossas reações. E assim, cada óleo essencial, ele vai atuar de uma forma para equilibrar as nossas emoções, tá? Então, o óleo essencial aromático, para a parte emocional, ela é fantástica, né? Mas não só para isso. Quando a gente está com alguma questão respiratória, ela também é extremamente eficaz, né? Então, a hortelã-pimenta, ela vai ajudar a refrescar o nosso corpo, vai aumentar o nosso nível de atenção, né? Vai melhorar o nosso humor, vai dar a sensação de vias aéreas limpas, desobstruídas. Então, quando a gente está com, no caso, uma rinite, a gente inala o óleo. Por quê? Porque vai matar todos aqueles micro-organismos que estão fazendo aquela inflamação,
né? Da nossa região do nariz, dos rins, né? Então, assim, e vai atuar muito nos casos de sinusite, mas para sinusite eu gosto de aromático e tópico. O uso tópico é a gente passar na nossa pele o óleo essencial, tá? Mas assim, o óleo essencial ele é volátil. Então, para que a gente consiga selar o óleo essencial na nossa pele e abranger uma área maior, a gente dilui e ele é potente, né? Então, a gente vai usar pouquinhas gotas de óleo essencial numa quantidade de óleo vegetal, que pode ser óleo de jojoba, semente de uva, óleo de amêndoa, azeite de oliva. No começo eu usava azeite de oliva ou óleo de coco que eu comprava para cozinhar e diluía os meus óleos. Depois que a doTERRA chegou no Brasil, eu passei a usar o óleo de coco fracionado deles. Por quê? Porque esse óleo de coco, ele não endurece e ele não tem aroma. Então, fica só o aroma realmente do óleo essencial. E por ele não endurecer, ele é super prático, além do que ele penetra totalmente na pele, então não fica gorduroso, é muito prático. Então, a gente vai passar na sola dos pés, porque tem os pontos reflexos de cada órgão do nosso corpo. Então, a molécula do óleo vai entrar na nossa corrente sanguínea e vai atingir cada parte do nosso corpo, aonde precisar reequilibrar o funcionamento, tá? Na parte aromática, eu esqueci de falar para vocês, mas a gente pode usar também o difusor, tá? Eu vou até afastar um pouquinho aqui para conseguir mostrar para vocês o meu. Ó, o difusor é um difusor ultrassônico, não sei se dá para ver a névoa. É uma névoa fininha, tá? Em que ela não vai umedecer, é uma névoa fria. E isso é muito legal, porque a gente vai dispersar as gotículas do óleo essencial no ambiente como um todo, né? E vai beneficiar todo mundo que estiver nesse ambiente. Dispersando essas gotículas do óleo essencial no ambiente, ele vai matar bactérias, fungos, ácaros, vírus que tiverem no ambiente. Então, é uma forma prática da gente usar aromático. Eu durmo com o meu difusor ligado todos os dias. E eu coloco nele, por exemplo, se é essa época de frio e tal, eu coloco muitas vezes o On Guard, que é um blend para ajudar o nosso sistema imunológico. E outra forma que a gente pode fazer o uso dos óleos essenciais, mas daí precisa ter esse certificado de pureza, né, CPTG, é a ingestão. Então, eu uso todos os dias de manhã um óleo cítrico, normalmente o limão siciliano, tá? Para ajudar o meu corpo no processo de desintoxicação. E, além do que, dá um sabor incrível na minha água, enfim. Eu sempre uso, principalmente os cítricos, eu uso na minha água para desintoxicar o corpo e ele dá disposição, ele dá ânimo, tá bem? Então, a gente pode usar na água para dar sabor na água e promover essa desintoxicação, e a gente pode usar também cozinhando, fazendo doce, brigadeiro com hortelã-pimenta fica maravilhoso, enfim, mas aí é uma outra conversa. Então, assim, quando a gente vai usar os óleos essenciais, é bom a gente ter algumas prioridades. Então, assim, 3 coisas que eu quero sentir menos, 3 coisas que eu quero sentir mais. E agora eu vou apresentando e vocês vão começar a identificar o que vai ser legal para atender a necessidade de vocês. Então, anota aí as dicas que eu vou dar, tá bom? A lavanda ela vai reduzir ansiedade, estresse, ela vai auxiliar a gente a entrar num estado de sono profundo, então a gente vai ter um sono de qualidade, porque a qualidade do sono não está tão relacionada à quantidade de horas, mas sim o quanto que a gente permanece num sono profundo para restaurar as energias do nosso corpo. Porque a hora do sono é a hora do restauro, né? É a hora que o nosso corpo recupera todas as energias
e nesse momento vai fazer com que o funcionamento orgânico se estabeleça. Então, a gente precisa ter um sono profundo. Além disso, ela é fantástica para a pele, ela é fantástica para queimadura, para picada de inseto, porque a lavanda, ela é anti-inflamatória, ela é anti-histamínica, então processos alérgicos, a lavanda é fundamental. Ela é ótima para reduzir contração. Então, assim, mulheres que estão grávidas, estão tendo contração fora de hora, usa lavanda. Como é contração, quando a gente tem cólica, a lavanda também auxilia. Que mais? A lavanda é maravilhosa para diversas coisas. Dá para a gente analisar em vários aspectos. Fora o que ela auxilia a gente a se comunicar a partir do eu que a gente verdadeiramente é. Ela vai tirando o nosso medo de se comunicar. A hortelã-pimenta. A hortelã-pimenta, ela dá foco, ela dá energia, ela ajuda a gente a se concentrar, ela acorda a gente, ela abre as vias aéreas, então ela faz com que a gente respire melhor e respirando melhor a gente oxigena melhor o nosso corpo, né? Além dela equilibrar a temperatura do corpo. Então, para febre ela é fantástica, para calorão de menopausa ela é fantástica, para dor de cabeça ela é muito boa. Ela também ajuda muito quando a gente está com azia. Então, ela equilibra também o pH do nosso estômago. Limão siciliano, ele é desintoxicante. Então, ele limpa o nosso organismo e limpa tudo quanto é gordura. Então, assim, ele desintoxica, mas ele é desengordurante e adstringente. Ele vai fazer isso no nosso corpo também. Então, assim, dá para a gente fazer blends com alguns óleos essenciais, incluindo o limão siciliano, para passar, para reduzir gordura, né? Para ativar a nossa circulação, varizes, mas daí são misturas com outros óleos. E ele é um óleo solar. Ele traz a luz do sol para a nossa vida. Ele dá disposição, ele dá alegria, ele te acorda, tá? Então, misturar o limão com a hortelã vai fazer a gente ficar muito disposto, tá bem? Fora isso, para rinite. A rinite é a combinação do poder da lavanda, que é anti-histamínica, do limão, que vai fazer essa adstringência, e da hortelã-pimenta, que vai abrir as vias aéreas. Então, como que a gente vai fazer? Uma gotinha de cada na palma da mão, faz assim, fecha igual um copinho e inala. Você vai ver que, assim, você inala umas 10 vezes. No final da 10ª respiração que você estiver fazendo, você já vai sentir que não vai estar mais coçando, tá? E ele pode também fazer com que você tire todo aquele muco que está no seu nariz, tá bem? A melaleuca. A melaleuca é conhecidíssima pelos benefícios que ela traz para a pele, né? Ela é cicatrizante, ela mata micose na pele, micose na unha, candidíase, ela é incrível, ela é bactericida, fungicida, antiviral, dor de garganta, ela é excelente para gengiva, ela é excelente para secar espinha, acne, que mais? Afta. Bom, eu uso a lavanda direto no hidratante que eu faço para o meu corpo para cuidar desses benefícios. Fora o que, como ela é antibactericida, né, viral, fúngica, então ela dá limites na natureza. Então, ela auxilia a gente também a dar limites nas nossas relações. Então, ela protege bastante a gente. O orégano. O orégano, ele é antibiótico natural e ele é potente, ele é um óleo quente, então a gente nunca vai usar ele na pele pura, a gente sempre vai diluir bastante ele para passar, né? A única coisa assim de passar puro
é em cima de olho de peixe, mas aí a gente molha ele no cotonete, passa em cima do olho de peixe, passa em cima da verruga, passa em cima da unha que está com uma micose que não cura por nada, mistura ele junto com a melaleuca e passa nessa unha, né? Ou prepara um vidrinho tipo de esmalte e passa em cima da unha várias vezes por dia, né? E ele é ótimo, e ele é um poderoso antiparasitário. Então, se a gente deixar um azeite de oliva para temperar a nossa salada com orégano, a gente vai estar dando um super suporte para o nosso intestino. Tá bem? O frankincense, ele é o mais poderoso óleo essencial, tá? Ele também é conhecido como olíbano, ele é uma resina. Ele vem de Omã, como a gente viu, a doTERRA ela tem o cultivo em várias partes do mundo, que são os locais de origem de cada planta. Por isso também que vai dar o teor terapêutico tão potente. E ele é o rei dos óleos simplesmente porque ele é um poderosíssimo regenerador celular. Então, ele vai atuar em todos os sistemas do nosso corpo, reequilibrando o funcionamento de cada célula. Então, desde o sistema neurológico, sistema linfático, sistema digestivo, sistema cardiovascular, sistema pulmonar, todos os nossos sistemas do corpo. Ele vai reequilibrar o funcionamento total, né? E ele é incrível para a nossa pele. Então, linhas de expressão, ele vai auxiliar a gente a restabelecer todo o funcionamento da nossa pele. Então, quando a gente não sabe o que indicar para uma pessoa, a gente indica sempre o frankincense, tá? Casos graves, de doenças graves, a gente indica sempre o frankincense também, tá? Além disso, ele é o óleo, ele atua no nosso chakra coronário. Então, para a gente fazer meditação, pinga uma gotinha em cima do chakra, ou pinga uma gotinha no seu dedo e passa no céu da boca, né? Isso vai fazer com que a gente se conecte ao Pai. Ele é um óleo que nos conecta a uma força maior. Então, ele muda a vibração de todo o nosso campo. É muito interessante, assim, e ele traz uma paz, ele traz segurança, ele traz aquele sentimento de que a gente está seguro, que a gente está protegido. O On Guard. O On Guard é um blend. O que é um blend? É uma mistura de óleos essenciais, cravo, laranja, canela, alecrim. São esses os óleos essenciais que estão nesse blend. E ele vai ativar o nosso sistema imunológico. Ele é poderosíssimo, tá? Ele é antibacteriano, antifúngico, antiviral. Ele é excelente para a gente limpar a nossa casa, tá? Ele é poderoso por ser antioxidante, por ter um cravo, que é o que é o óleo essencial, que tem maior poder antioxidante, e isso vai trazer um benefício gigantesco para o nosso corpo. E ele é um óleo protetor, né? Ele vai proteger a gente internamente e vai proteger a gente também externamente. É como se ele selasse, blindasse a nossa aura, né? De invasões energéticas, tá? Ele é incrível esse óleo, eu uso ele todos os dias. Todos os dias. Zengest, ele é um blend para o nosso sistema gastrointestinal. Então, o que ele vai promover? A saúde do funcionamento do nosso estômago e do nosso intestino, tá? Então, ele desincha a gente, ele faz essa digestão saudável, ele faz com que o nosso intestino funcione adequadamente, então ele vai ajudar a desintoxicar o nosso corpo. E ele pode ir desde um intestino solto, um intestino preso. Ele é excelente para cólica também. Ele, combinado com a lavanda, a gente pode aplicar no nosso umbigo com um pouquinho de óleo de coco e massagear. Cólica de criança, né? Em criança, a gente vai passar na solinha do pé
e na barriguinha, super ultra diluído, e para qualquer questão desse aparelho do nosso corpo. E ele vai ajudar a gente a o quê? Digerir aquelas emoções que a gente não consegue nomear ou digerir para que a gente consiga seguir em frente. O Brief, ele é um blend para o sistema respiratório. Então, ele vai dar suporte para todas as questões que envolver sistema respiratório, coceira no nariz também. Ele vai trazer frescor, ele vai abrir as vias aéreas. Na composição dele tem a hortelã-pimenta, mas tem algumas outras plantas que vão fazer com que desinflame os pulmões. Então, pessoas que têm asma, principalmente, elas conseguem tirar a secreção do pulmão e conseguem respirar sem precisar usar a bombinha. E isso eu já vi acontecer, é impressionante. O Deep Blue, ele é uma mistura que foi criada para atender as questões do nosso sistema músculo-esquelético. Então, processos inflamatórios de articulação, musculatura, tendões, né, tensão muscular, dor cervical. Para algumas pessoas ele é ótimo para dor de cabeça, principalmente quando é uma dor de cabeça tensional. Ele vai desinflamar tudo isso e a pessoa vai recuperar os movimentos de articulação de uma forma impressionante. Daí, assim, quando a gente vai fazer atividade física, é bom passar o Deep Blue antes e depois. Quando a gente faz muito esforço físico, dor lombar, dor ciática, passa o Deep Blue. Dá para combinar ele com a copaíba, dá para combinar ele com o frankincense para restabelecer essas questões inflamatórias. Bom, e daí por que a doTERRA? Foi muito surpreendente porque o nível de pobreza que havia aqui antes era muito alto. Sempre que venho aqui, vejo que todos estão muito ocupados fazendo alguma coisa para ganhar o seu pão. Então, investir nessa região mudou realmente o estilo de vida das pessoas. Identificamos o Quênia como uma parte do mundo onde plantas incríveis eram cultivadas. E identificamos o Quênia como um lugar onde poderíamos, de fato, fazer uma diferença e obter óleos incríveis. Estive recentemente com produtores no Quênia e eles estavam fazendo a primeira colheita. Nós dissemos a eles, vocês estão animados? E eles disseram, na nossa pequena terra, em que temos lavorado há anos, jamais havíamos tido uma colheita bem paga, uma colheita onde fôssemos pagos de acordo. Esta é uma balança Bluetooth. É portátil, pode ser levado ao campo e conecta-se ao celular do agente de campo. Eles pesam as plantas de tea tree, gengibre ou o que quer que seja, registram imediatamente no celular e Líndia recebe o pagamento. Essa transação é registrada na conta do produtor e os fundos são transferidos para o celular do produtor. Em quanto tempo? 24 horas? 24 horas, sim. Queremos que seja instantâneo. Logo vai ser. Certo. Por enquanto são 24 horas. O que torna isso tão bom para mim é quando eu posso fazer uma coisa pequena, mas que muda a vida de alguém. Por exemplo, amanhã essas pessoas não estarão mendigando. Vão poder enviar as crianças para a escola, porque eu vim um dia aqui, visitei e gastei 5 minutos para explicar alguma coisa. Isso fez toda a diferença. Este gerânio foi plantado e agora partes estão sendo tiradas dele, transformadas em mudas e replantadas. E sementes vão surgir disso, e essas sementes serão fornecidas aos lavradores.
Obter os recursos financeiros requeridos para se plantar algo como isso seria um desafio. Tá certo. Então, tivemos sorte de criar um fundo de crédito de capital de giro que permite que os produtores comprem todas essas sementes a crédito. O saldo é deduzido ao longo de diferentes colheitas e acaba sendo pago ao longo do tempo. Entendi. Isso permite que os agricultores trabalhem em um projeto Certo. como este, o que de outra maneira seria impossível. Seria impossível. É muito bom que o lavrador consiga o crédito. Eles têm cultivado gerânio nos últimos 6 meses. Esta é a primeira colheita deles. Eles plantaram em fevereiro deste ano. Este é o meu marido. Eu estou feliz porque estamos juntos e Deus nos deu filhos. Estamos focados em construir sistemas que ponham os produtores em primeiro lugar, provendo a eles toda a estrutura de que necessitam para obterem sucesso como pequenos produtores de óleos essenciais. Temos agentes de campo que passam o dia inteiro no campo, visitando e apoiando os produtores, aconselhando, ajudando-os a colher, pesando no local, pagando pela colheita de uma maneira rápida e pontual e trazendo as plantas para a destilaria, onde podem ser processadas e destilhadas em óleos essenciais. Poderíamos trabalhar com fazendeiros comerciais em nações desenvolvidas e produzir plantas maravilhosas, óleos maravilhosos a partir dessas plantas. Mas não estaríamos fazendo tanto bem ao mundo. E nós sempre estamos querendo saber como podemos impactar o mundo de uma maneira positiva. Então escolhemos trabalhar primariamente com pequenos agricultores, onde quer que estejamos no mundo. Se aumentássemos isso em 5 ou 10 vezes, seu sonho seria realizado? Vocês realizariam o meu sonho e o sonho de todo mundo. Já posso ver as criancinhas indo para a escola e adquirindo conhecimento. Isso é uma dádiva divina. Deus ouviu o clamor dessas pessoas e elas serão autossuficientes. É por isso que temos orado. Então, assim, a Doterra, ela faz toda ela dá suporte para todos os agricultores, né? E isso é uma coisa que me chamou muito a atenção, assim, quando eu soube. Porque isso tem a ver comigo, né? Então, vamos lá. Como que eu posso ter esses óleos essenciais, né? Então, eu posso ter eles sem desconto, que daí até agora... Eu já falei para a Patrícia, a gente pode comprar pelo site de um consultor de bem-estar. Quem é esse consultor de bem-estar? É a pessoa que vai te ensinar a usar os óleos essenciais, aprender sobre toda essa diluição que eu estava falando para vocês e te ensinar a identificar quais são os óleos e como você vai usar no seu dia a dia, tá? E essa forma é sem desconto, que depois a gente entra para vocês verem, ou a gente pode se tornar um cliente da Doterra. Assim como eu sou, todas nós podemos ser clientes da Doterra e comprar os produtos com 25% de desconto. Sendo cliente, a gente vai pagar uma anuidade, né, de R$90, que durante um ano eu vou estar comprando com 25% de desconto. Depois que passou um ano, a gente vai pagar uma renovação dessa anuidade, que daí vai ser R$75 e a gente ganha um peppermint, que é o hortelã-pimenta de 15 ml. Vale muito a pena. Ou a melhor forma, que é quando a gente se cadastra, né, como cliente, só que daí a gente compra o kit. Lembra que eu falei para vocês que eu pedi para a Alessandra mandar para mim um kit de 10 óleos? Então, são esses 10 óleos essenciais que são os fundamentais para a gente ter na nossa casa para atender qualquer questão corriqueira, tá? Com esse kit, a gente não paga os R$90, a gente paga o valor do kit. Então, isso é a melhor relação de custo-benefício, porque cada óleo essencial, vocês vão ver, cada óleo ele tem um valor. E esse valor vai depender
da quantidade de planta que precisa, né, para destilar, ou do tempo de destilação de cada processo da planta. Esse vai dar o valor de cada óleo. E no kit, cada óleo fica em torno de R$50. Então, vale bastante a pena, tá? E daí, os kits que a gente tem são o kit da família, que são esses 10 óleos essenciais que eu falei para vocês. O valor dele é R$559, quando a gente se cadastra. Tem o kit Brasil também, que eu esqueci de colocar na apresentação. São os 10 óleos essenciais, o valor é o mesmo, é R$559. A diferença é que, ao invés de vir o Zengest, que é para o sistema gastrointestinal, e o orégano, que é o antiparasitário, o antibiótico, vai vir no lugar dele a tangerina, tá? Que é um óleo cítrico, que vai trazer toda essa questão da desintoxicação e elevar o nosso humor. E vai vir a copaíba. E a copaíba da doTERRA, ela é incrível, porque ela é um blend de 4 tipos de copaibeira. Então, a ação dela anti-inflamatória é fantástica, além de equilibrar todo o sistema, um sistema do nosso corpo que chama endocannabinoide, que vai dar equilíbrio do funcionamento de todos os hormônios do nosso corpo. Tem esse outro kit que é o essencial para o lar, que são os 10 óleos do kit da família, que a gente conversou até agora, porém eles são de 15 ml, então é o triplo do volume. O kit da família e o Brasil são 5 ml, em torno de 80 a 85 gotas. E nesse kit 15 ml você vai ter 240 gotas. O único que é de 5 ml é o Deep Blue, que é aquele blend do sistema musculoesquelético, que ele só existe de 5 ml. Fora isso, você vai ganhar o difusor. Então, assim, ele não é o triplo do preço, né? Ele é o dobro, ele é 1.120, mas você vai ter o triplo de óleo essencial e ainda vai ter o difusor. Ou existe esse kit, que ele é gigante, né? Ele vem 21 óleos essenciais, difusor, shampoo, condicionador, pasta de dente, vem o Deep Blue em creme, o óleo de coco, vem o Terra Shield, que é um repelente natural, e vem a caixa de madeira para a gente guardar os nossos óleos, e o valor dele é R$2.240. E daí aqui é um plano de recompensas que a doTERRA tem, que é um programa de fidelidade, que é, aliás, é a forma que eu compro, tá? Porque como eu uso os óleos essenciais bastante, vale muito a pena. Então, assim, todo mês você compra, você não precisa participar disso, você pode comprar uma vez só, ou comprar só quando você quiser, tá? Mas eu participo disso porque eu uso muito, eu uso para limpar minha casa, eu uso para lavar minha roupa, eu uso para fazer meus cremes, enfim. Então, eu compro 50 pontos todo mês, né? E pontos é a moeda universal da doTERRA. Por ela ser uma empresa mundial, eles criaram essa moeda, né? Então, eu compro 50 pontos todo mês e eu vou progredindo nessa porcentagem de acúmulo de pontos. Hoje eu estou em 30%, então toda vez que eu faço compra, eu ganho de 50 pontos, eu ganho 30% dessa pontuação, mais a pontuação do envio, e nisso eu vou acumulando um monte de pontos para poder trocar por produto. Então, é bem legal, né? Você ganha um monte de produtos, você escolhe os produtos que você quer ganhar. E é isso, meninas. Deixa eu parar aqui de compartilhar a tela que eu tinha para apresentar, assim, para vocês terem uma ideia geral do que é a doTERRA, falar sobre os 10 óleos essenciais, que foi todo o meu início nessa mudança desses meus cuidados de saúde, de sair dessa rotina medicamentosa e vir para uma rotina mais natural e descobrir todos os sinais que o meu corpo dava, tá bem? Agora eu vou parar de gravar para a gente poder conversar tranquilamente, tá bom? Vamos lá.